Tinha bem bonitinho de mostrar. Ela cortou? Ai, cresceu o cabelo, né? A Lívia não tá enganada. Mas eu dormi no ponto. Mas ela sabe. Ah, ela não gostou de lutar. Não, não vai ser. Não vai aparecer. Tem uma tomada aqui perto. Tem uma aqui, só que tá Vamos. sendo Ligar o usada. celular. Ai, liga. Se quiser, tem pra pegar ali em frente. E também os biscoitos pra não dormir e a gente come, né? É nossa técnica agora de comer durante a aula. Eu tava com 50 quilos a mais no dia da prova. Aí chega até difícil, eu passo. Ai. Ah, não, mas no concurso a gente dá um jeito. Fósforo, filho. O pessoal tem problema com peso. Vocês não, mas. Ele já tá me chamando. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que não passa. Ah, é? Não passa na junta. Falo por experiência própria, eu trabalhei 3 anos na junta de saúde. Não pode ser baixa. Pode ser muito seca. Abaixo de 18, não é? 18 abaixo. O IMC? Não sei. Deve ser bem baixinho. É o peso e a altura da grade, uma coisa assim. E daí talvez depois do vídeo eu lá tomando, ele faz Tem uma tabelinha sobre ele, coloca o peso aqui. Ai, que linda! Você não tem na vida. Mas é bem estilosa, bem parecida. Não lembro se lembra qual é o mínimo, é 18, eu acho, né? A massa de é branca, né? Ela é branca, ela é mais melhor. Eu acho que foi aí, acho que é amarela. Eu falei pra Lívia que ela vai ver aqui forte, senão não vai passar. Vai aprovado. Eu tenho Bota umas pedras. Eu tenho MC branco. O meu é 20, acho. Mas o teu é sul no limite, quase. Não, eu bastante. É muito diferente. Qual que é o Mínimo. e o teu quanto é? Mas isso mais alto. Bem baixado. Tem uma garrafa só pra vocês. Mas não vai, dá pra quem tá enchendo mais. Pelo menos Se o quiser teu com a é lista. pelo começou aqui. Pelo menos a lei de porque era falsa magra, fizeram fazer uma coisa assim. Depois eu jogo. Fecha bem, fecha bem. Na hora dele. Ai, eu não tive as botas de história, olha. E um pouco ele saltou. É por causa do escuro. Mas eu ia sair depois. E eu tava até com perfeito, mesmo assim. Ninguém fala que a calça já foi, né? A calça já era. Eu acho que eu vou botar uma joelheira, que tem um monte de show. E está só no consultório. Falei para você botar o meu. Eu vou pegar pra Bruna, porque a Bruna é a pessoa mais criativa que eu. Vai Bruna. Ela vai comigo. Eu vou dizer pra ela fazer uma arte na minha calça. Não, tá bem legal. Nem lá, não tá. Não vai cair. Não porta do seu detalhe, já. Lembra dos magos? Não foi isso, meu energia. Foi depois. Não sei bem. Acho que ela ia vir embora. Não, cara, que tu teve? Eu não tive nada, foi a Bachar que começou a dizer que eu tava muito voltada. Ela não tinha visto aqui. Eu não tinha visto. Ela ficou toda vermelha, assim. É que agora aqui a Cal olha isso em todo mundo, né? Eu acho que eu nem tava. Quando eu fui no banheiro. Daí eu olhei pra esse lugar. Segundo o Alexandre, era o cobreiro. Ela pegou o tempo, tava assim, limite assim, daí A gente saiu bem na casa. E a gente saiu bem assim, de faz mais 15 minutos ali. A gente vai ter que agora. Eu gostei dessa cor, é a mesma cor que eu gostava. sim, ainda não tirei. Eu também não. Mas olha, eu lixei hoje. Tava enorme. É desfecho, né? É. A minha poder tirar olha, tá aquela, essa unha que ela Não, ela se metade assim. É a minha tá. Ah, não, elas começam a descascar. mais da lua. Não, deve ficar. Falei que eu vou chutar carinho. A gente
ela do meu lado não pegou. Não foi bem perto. Ai, que graça, não tinha vida. Batei ligando o próximo. Eu vou aprender essa técnica. Que no sexta-feira eu cheguei lá e ela comecei. É verdade isso. Falou que café estranho, assim, que mais ela tomava, segunda-feira à tarde. Faça nem eu que estou por aí. Eu vou tirar, vou pegar o copo de baixo. Eu posso pegar uma água. Vai ser chato, né? Toda hora, né? Sempre. Não sei se isso é Eu vou te chamar. Eu vou usar umas fotos lá no site, né? Eu vou procurar a última aula. Que eu Eu tenho um processo de edição, né? Eu tô colocando. Só que o. Mas tem algumas que estão prontas para colocar hoje. Das minhas. Eu vi a última era da introdução, mas foi o início. Foi isso. Sem ser a aula, fazer uma aula. Essa é a aula para colocar já. Na verdade, a gente tem todos. Sei que eu vou cortar em partes, porque não dá para lançar muito inteiro. Mas tá pronto já para. E é bom que você esqueça um pouquinho, deixa passar um pouquinho. Para assistir? Não, é porque eu matei, né? Daí eu quis ser uma aluna pelo relato, assim. Oi, tudo bom? E aí, como é que foram de viagem? Foi ótimo. Olha, eu acompanhei, né? Não pararam de falar um minuto. Não para mesmo. Tu conhecia Boronde, cara? Já conhecia Boronde? Claro. Agora, não tem mais uma coisa pra fazer. Do teu meio, né? Só uma. Cara, senta na minha frente. Se ele perguntar, ele pergunta pra ti, não pra mim. Eu estudei. Perguntar pra ele. Para ele, cortar? Pra mim também não, tá? Não. Aí Vamos sim. começar já. Gente, são Agora sim. Agora sim. Aí, ó. Agora sim, tu dorme. Tipo, trabalhar no serviço pra essa hora, né? Não, Cara, se liga. Pessoal, boa noite. Max, baixa nela. Só tá meio. Esperar baixar pra ele. Beleza? Tu pegou o João? O João, você vai ver ele. conseguiu anular aqueles recursos. Tem resposta ainda. Mandou 8. 8? Duas? Não era minha? Duas? Pegando o cheiro da boca. Vamos lá, pessoal. Não lembro. Está tudo bem? Estão bem? Tá a ventilação, nem tá no ar-condicionado. Mas eu já vou passar. Tá aí, olha, deixei a ventilação. Então vamos começar com o calor. Eita, veio. Tá, vamos lá. As meninas estavam comentando a questão de exercícios. Eu espero fechar um módulo para passar uma rela mais pesada de exercício do módulo anterior. Então, para os tarados de plantão, tranquilo. Essa bateria de exercícios que vocês têm aí são exercícios mais estruturais, né? Para a questão da recepção melhor dos conteúdos. Depois eu passo os exercícios mais rebuscados, né?
E aí faço uma reunião. Está quase chegando a data do simulado e eu vou avisar para vocês com uma semana de antecedência. Eu estou esperando os outros professores fecharem os blocos, mas eu vou avisar para vocês com uma semana antes. Em princípio vai ser na próxima semana já. Sem ser nessa. Não, na Páscoa, na outra. Aí chegou o que só queria o último só. Então, pessoal, ficaram alguns exercícios para a gente analisar em algo. Vamos lá. 2010 foi a Consulplan também que organizou. Meu Deus do céu, agora sim, né? Agora foi. Foi? Acredito que sim. O último. Eu estou me falando das condições, embora não tenha Só faltava eu? Só faltava você. Pode começar. Meu coração. Pode ser pai. Eu estava assim. Então vamos lá. Você se lembra que eu estava falando da conjunção e daquela questão de você taxar algumas conjunções como especificamente de tais conjunções. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Embora essa questão seja uma questão simples, evidencia isso que a gente estava falando, essa questão de você ter conjunções que, por exemplo, são normalmente aditivas, mas em algum contexto elas se apresentam como outro tipo de conjunção. Então vamos dar uma olhada nessa questão do EOF 2010. Temos aqui a frase. Claro que aquilo que eu sempre falo e sempre vou falar e até o final eu vou continuar falando, essa questão foi retirada do texto. Só que é uma típica questão que você não precisa ir ao texto para responder. Então, desde agora, qualquer tipo de vocês, principalmente quando vocês pegam uma prova toda para fazer, vocês vão ver que os textos são gigantescos e que você não necessariamente precisa do texto para responder algumas questões. É o caso. Tá? E como você faz esse crivo inicial? É a prática. Então, você já olha para a questão, você já projetando a questão nessa área. Essa questão eu posso responder sem o texto. Por que eu falo isso? Porque eu sempre sugiro que os textos sejam deixados de lado, não sejam a base de análise inicial. Então, você passou o texto, vai nas questões e vai avaliando, que normalmente quando você traz 13 questões iniciais estritamente textuais, de interpretação de texto e tal, e já começa a trazer outras questões que não precisam ter retorno ao texto, se ganha tempo. Porque evita as 4 leituras. Tem gente que faz 4 leituras de um texto da prova, não. Você tem que fazer uma leitura bem feita e no máximo uma revisão. Esse é o tipo de questão que não é necessário ir ao texto para entender. O contexto mínimo dela já faz com que a gente tenha a resposta. Vamos lá. Algumas formas de consumo não custam e não gastam energia. Pressupõe apenas o empenho e a abertura para os novos hábitos e estilo de vida. É correto, aquilo nunca é demais lembrar também que aparecendo a palavra correto e incorreto, independentemente entre aspas, bobeira, tem que grifar, não importa. Não, eu estou vendo que é correto, está em grifo, não, sempre grifo. Porque acontece muito, muito mesmo, o cara que sabe toda a matéria, inclusive da especialidade. Você tem que ter nítido na tua prova o que está sendo pedido. Então sempre façam isso. A conjunção coordenativa E liga 3 orações subordinadas vendo. Pode ser. Pode ser. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Algumas formas de consumo não custam caro. Primeira oração. Aqui temos não gastam energia. Qual é a segunda oração? Algumas formas de consumo não gastam energia. Segunda oração. Existe dependência sintática, dependência. Existe grau de subordinação entre a oração 1 e a 2? Não. Então fica nítido já que essa alternativa é errada. Obviamente você não vai precisar analisar outra oração para. Já fechamos que uma não é subordinada, então essa questão já é falsa. Na sexta ocorrência da conjunção E, a função do conectivo, como eu falei para vocês, é um conectivo, assim como qual outra classe de palavra mesmo? A preposição é um conectivo. É a de ligar 3 orações coordenadas. 3 orações coordenadas, ou seja, ele está colocando como as 3 orações como coordenadas. É isso? Tome cuidado. A questão é aparentemente fácil. Avaliem.
É a típica alternativa que sempre é a típica alternativa que a gente acaba deixando. Não, essa aqui eu não tenho certeza. Então é interessante que a gente, quando dá essa certeza, que a gente passe para a próxima para poder eliminar, né? Porque é aquela questão de, poxa, eu tô com dúvidas, né? Podemos eliminar isso aqui com toda certeza ou não? Tem dúvida, a gente tem dúvida ainda, né? C. A primeira ocorrência da condição coordenativa E, primeira, né? A função desconectiva é ligar duas palavras da mesma oração. Primeira ocorrência. Não. É ligar orações, separadas com dois verbos distintos, inclusive. Não, isso aqui não é tão. Então, 50%, né? Não. Entre a B e a B. Há 3 ocorrências da conjunção coordenativa E. Na primeira, o conectivo liga duas orações coordenadas. Nas seguintes, a função do E é ligar palavras, unidades menores do que oração. Prestem muita atenção. É uma questão que a gente não dá nada para a questão, mas é uma questão chata. Mesmas classes de palavras, né? Que obedecem na segunda parte. Lembrem-se que há duas funções específicas para esta classe de palavra conjunção. A função básica dela, e praticamente a função mais utilizada, é ligar orações. A outra função é aquilo que eu falei para vocês, justamente essa definição aqui. Ligar palavras, unidades menores que se assemelham, que tenham a mesma, ou tenham a mesma função. Né? Se assemelham, têm a mesma função. Beleza? Então vamos lá. A terceira ocorrência de conjunção E, a primeira constitui duas outras coordenadas. Sabe? É isso daí. Nas seguintes, a função do E é ligar palavras, então as seguintes está aqui. Pressupõe apenas algo ou empenho. E a abertura. Esses dois termos têm a mesma função, que é o tal do pressupõe algo. O algo é o alvo é o objeto, sempre a posição é o tal do objeto direto. Então isso aqui tem a mesma função, objeto direto, objeto direto. Pra cá. Para os novos hábitos e estilo de vida. Chegamos a uma conclusão? Tá. Vamos só dar uma olhada na B. Como a gente está fazendo a prova, a gente tem tempo para pensar. Nas 3 ocorrências da conjunção E, a função que a gente vai ligar 3 orações coordenadas. Não? A última B? A última Aqui? não. A última oração Não, coordenada. Beleza? Qual a resposta? B. B? Tem dúvida ainda. O segundo E eu posso trocar por vírgula? Pode. Qualquer conjunção você pode trocar por vírgula. Não, o segundo E ali está fazendo função de preposição. Empenho, pressupõe apenas um empenho. Não, porque. Não, ali não dá. Não. Empenho, a abertura, muda o sentido. É complicado. Tem que tomar cuidado, porque isso a gente vai estudar bastante essa pontuação, a questão da alteração de sentido. Parece que não, mas muda. Vai mudar um pouco o sentido. Né? Resposta B, alguém tem dúvida? Tem dúvida alguém? Dúvida? Vamos lá. Isso daí, tome cuidado. A letra A é incoerente, né, na verdade. Sim. Sim. Beleza. B. Aí traz conceitos. As conjunções são palavras variadas que ligam duas orações ou duas palavras da mesma oração. Né? Foi um conceito bem sucinto. Elas dividem-se em coordenativas e subordinativas, como a gente já sabe. Na frase, algumas formas de consumo não custam, não gastam energia. Pressupõe apenas o empenho para os novos hábitos e estilo de vida. Há 3 ocorrências da função coordenativa E. Na primeira ocorrência, a conjunção liga duas orações coordenadas. Né? O quê? Quais são mesmo as coordenadas? Quais são as coordenadas mesmo? Que primeiro a gente explica depois a função desconectiva é ligar duas palavras à função. Na segunda, a função desconectiva é ligar duas palavras à função sintática. E essa é uma palavrinha bem. Função sintática, poxa, objeto direto, objeto direto. O empenho e a abertura, aquilo que a gente falou, objeto direto. Na última ocorrência, a conjunção liga 2 complementos nominais. Que a gente não vai entrar no mérito, mas o nominal
gera uma certa confusãozinha, mas quando a gente for lá para essa taça, a gente vai falar um pouco mais. Mas essa é a resposta. Tá? Onde estava o X da questão, a pegadinha, inclusive? Muita gente faz essa construção. Eu não vou falar isso para confundir, não. É só para vocês abrirem a mente para não fazer esse tipo de construção. Olha só, aqui fica claro que liga orações, mas aqui, pressupõe apenas o empenho, pressupõe apenas a abertura. Então o cara fica nessa, poxa, eu acho que tem duas orações ali. Não, não é para ter essa confusão. Não é para ter esse tipo de confusão, tome cuidado. Pressupõe algo, o empenho pressupõe algo. São objetos, são complementos. A mesma função. E o último ali também não tem oração, não tem nem verbo. Também não tem. Aí você elimina. Já dá para eliminar, já dá para deduzir que seja mais a letra D. Exatamente. Porque eu posso trazer uma outra resposta válida aqui. Eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, o primeiro E claramente ligando orações e o segundo E também. Eu posso dizer que eu tenho orações implícitas ali. Eu posso dizer que eu tenho a oração pressupõe o empenho e eu tenho uma outra oração, pressupõe a abertura. Obviamente que eu não vou misturar essas duas possibilidades na mesma questão que é uma nova questão. Tomem esse cuidado. Por isso que a eliminação é extremamente importante. Né? Se você está em dúvida, a eliminação que vai te trazer, te variar cada vez mais a mente para ver, poxa, mas tem uma coisa ali que não está muito viável. Na verdade, o que anula, tem uma coisa só que anula a questão B, que é o quê? É justamente o que você falou. O final aqui. O final aqui, que realmente você não tem nem como colocar um verbo implícito. Fica meio difícil, a não ser que você force demais esse verbo. Então é isso, tem que tomar esse cuidado, sempre fazendo essa eliminação. Aqui está a descrição da justificativa da resposta. Essa é de 2012, essa é mais nova, mais estimulando o consumidor. Uma questão simples, é o tipo de questão que cai, né, que é o tipo de questão que você tem que acertar obrigatoriamente, por isso tem que saber. É o tipo de questão que o candidato está estudando não vai acertar, então não pode errar de jeito nenhum. Questão simples. Preenche corretamente os parênteses a seguir de acordo com o sentido dos termos grifados. E bem aqui, ó, sentido, né? O mérito não é nem você dar o nome, embora coincidam, né? O nome é o sentido, mas aqui é o sentido. Dos termos grifados, alguns números poderão não ser utilizados. Faltou o número, mas é na sequência, 1, 2, 3. Apesar de, aqui é a primeira ocorrência, toda tecnologia, depois tem segundo o site americano, depois tem vale esclarecer, porém, esse tipo de questão, a gente pode até tentar responder sem contexto, mas vamos ver se a gente consegue, senão vocês vão ter que, conjunção é complicado, conjunção acaba tendo que ter esse cuidado, às vezes você precisa. Com esse contexto mínimo, a gente consegue responder a questão. O segundo ali marcaria conformidade. Segundo o site americano, conforme. Por que eu estou trazendo essa questão desta forma? Porque mesmo que a questão remeta ao texto, é imprescindível que para esse tipo de prova, que tem textos pesados, vocês percam o mínimo tempo possível. Né? Percam o mínimo tempo possível na análise do texto. Então, prezem pela análise da questão descontextualizada, você perde muito menos tempo. Por quê? Só o fato de você procurar a linha, porque a questão poderia estar, parágrafo 2, ir ao texto, ou não, às vezes a questão não traz nenhum parágrafo, só o fato de você ficar indo, você está perdendo tempo. Então, prezem pela resposta, pela resposta da questão sem o texto primeiro. Se não for possível mesmo, por eliminação, somente não for possível fazer dessa forma, aí você vai ao texto. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Então, segundo, a gente já pode, né? Segundo o site americano é conformidade, né? Conforme. A conformidade. Conforme está aqui, seria 3. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. Eu estou com a questão da prova mesmo, nome na sequência para a gente avaliar. Tá? E não tem as alternativas de propósito, tá? Mas vamos lá. Apesar de toda a tecnologia. Poxa, se você tem apesar de toda a tecnologia, o que provavelmente vai vir aqui? Ó? No caso era um naufrágio, né? Por exemplo, houve o naufrágio. Por que eles fazem assim? Poxa, vai ficar mais complicado. Por que essa diminuição vai ficar mais complicado? Mas que conjunção que remete aqui? Qual conjunção? Oposição? Condição. Oposição. Apesar de toda a tecnologia, houve naufrágio.
tipo de oposição, tomem cuidado. Tomem cuidado. Oposição é o sentido que eu dou a que tipo de conjunção. Qual o nome dessa conjunção que traz oposição? Adversativa. O sentido de oposição é inserido pela adversativa. Tá? A adversativa, a diferença dela para concessiva foi o que a gente falou na aula anterior. Não anula. A adversativa ela não anula. Perdão, a adversativa ela anula a anterior. Então, isso aqui é uma ideia contrária. Apesar de toda a tecnologia, mesmo que, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né? O anjo sempre se emociona com essa música. Ainda que isso aqui é concessão. Tome muito cuidado. Concessão. Por quê? Porque eu tenho uma informação contrária que não foi capaz de anular a informação principal, que não foi capaz de interromper aquilo que tem na principal. Né? Então, o cara, mesmo que ele faça a língua dos anjos, ele ia continuar não sendo nada. Né? Concessão. E eu não precisei ir ao texto para responder essa questão. Toma esse cuidado, isso é prática, isso é fazer exercício e ir para o simulado já pensando dessa forma. Porque o que é o comum? O teu candidato, o teu concorrente, aliás, o que é comum? Ele vai ficar indo ao texto o tempo todo e se cansando mentalmente. Uma prova de ciência como a de vocês, ele vai ficar, se não façam isso. Primeiro preze pela análise, tá? Mas vamos lá. Obviamente surgiu uma ponta de dúvida dele. Você não vai pegar uma questão porque você quer ganhar tempo. Não. Surgiu uma ponta de dúvida e você volta ao texto. Isso aqui é concessão. Concessão seria 2 aqui. Concessão. Com essas duas informações, você já provavelmente respondeu a questão. Eu nem coloquei aqui ainda, mas provavelmente você respondeu a questão. Como a gente está estudando? Vamos lá. No mesmo contexto aí, tomei todo cuidado para não afundar, mas afundei. Aí muda o sentido. Muda o sentido. Ele tomou todo cuidado para afundar, mas é mais fácil. Vou colocar a situação aqui. Mas afundei, e aqui, apesar de toda a tecnologia, eu vou naufragar. Tá. Mas, aqui já está o apesar dele. Vamos pensar juntos. Aquele mas ali é o quê? É nesse caso é sentido, com certeza. A gente perguntando, como é exato. Não é o mesmo sentido aí embaixo. Só que é assim, claro, a gente tem que focar no sentido trazido pela conjunção, só que as conjunções, tem conjunções que têm classificações, elas são taxadas com tais classificações e elas não podem ser usadas para outros sentidos, não se mudam. Um apesar de, o ainda que, né, essas conjunções elas são tipicamente concessivas, você não consegue, você não pode, na verdade, usá-las como adversativas. Então, só pelo fato de você ter colocado mas, né, só pelo fato de você ter colocado mas, você já demonstrou que a conjunção, você inseriu ali uma conjunção adversativa. O mesmo acontece com o portanto. Você não pode colocar a conjunção portanto num contexto que traz a oposição, porque ela é uma conjunção naturalmente, ela é uma conjunção que é classificada como conclusiva, né? E isso acontece com o mas e isso acontece com o apesar dele. Tá? Tome cuidado, principalmente com o mas também, né? Que dá a ideia de soma. Não é para olhar para o mas aqui e ficar com aquela ideia na cabeça, poxa, mas você está anulando ou não? Não é para também viajar tanto assim. Porque é uma questão, a gente pode até puxar uma questão nesse sentido, só que uma questão dessa é muito passiva de anulação. Então, quando eles já estão tendo muita anulação, para esse tipo de questão, eles não vão tão a fundo. Obviamente, o que eles fazem para dificultar? É diminuir o contexto na questão, para que vocês sejam obrigados a irem ao texto. Só que assim, a maior parte das questões de conjunções, o máximo que elas são trabalhosas, por conta da ida ao texto. É o máximo, porque isso é a questão que vocês têm que acertar.
Tudo está naquele sentido daquela ligação. Então, preze para esse tipo de questão para aquilo que está na questão. Só se tiver uma pulga atrás da orelha que vocês também têm que voltar ao texto. Tá? E aqui temos um porém. O porém, claro que falta contexto aqui, né? Mas o porém, só de aparecer o porém, você já pode tender a colocar a questão da adversativa, né? Adversativa. Por que eu estou mostrando isso? Você colocou a adversativa aqui. Aí você está com as alternativas. Poxa, encaixou a concessão, encaixou conformidade adversativa, seus problemas acabaram. Os problemas acabaram. Por quê? Porque vocês estão sábios e sabem qual é o sentido. Não é para ficar procurando chifre. Agora, se não fechou uma dessas situações que você mesmo fez, aí somente aí sim você vai ao texto, senão você vai perder muito tempo. Vamos olhar. Alternativa completa. Essa aqui é a alternativa como vem na prova, tá? Para vocês verem. Preenche corretamente os parênteses a seguir, que é para tal, alguns números poderão ser utilizados. Tem aqui bem o trechozinho do texto, as orações, né? Apesar de toda a tecnologia, segundo o site americano, vai esclarecer, porém. Né? Então temos aqui 2, concessão, 3, conformidade, né? E 4, oposição. Repito, se não encaixou a 4, aí a questão a questão vem com pegadinho. Por que eu falo isso para vocês? Às vezes vocês estão estudando, pensando tão no que é mais improvável e o simples acaba escapando. Não, prezem pelo simples, sempre. Se o simples não encaixou, repito, voltem no texto. Se encaixou, é isso daí mesmo, vem essa resposta e acabou. Né? Uma questão a menos. Outra questão, essa é mais nova, essa foi da última prova do IAOT. O texto era maior que esse, tá? Eu só tirei para vocês a parte que cabia. Outra questão que vocês têm obrigação de aceitar. Para complicar, eu poderia colocar uma concessão também. Claro que não tem essa resposta, né? Inclusive, para até se muitos caras tentarem anular a questão, se tivesse essa. Qual a resposta? Vamos olhar o texto, né? O uso da condição mas, aqui é a condição mas. Não, né? Aquela outra condição lá de cima? É aí? Tá, cadê? Escrito ali? Aqui. Não deixa mas. Tá bom. O uso da condição mas, após a expressão em inglês aqui do uso do texto, tal, em português, algo como era festa bonita, cara, né? Estabelece qual tipo de relação entre a afirmação, né? A própria afirmação, a informação, entre a informação em inglês e o restante do texto, que vem logo atrás. Essa aplicação não é. Está explicando uma informação contida no texto anterior? Não. Conclusão, aquilo que eu falei para ti, Deus. Se eu usar um mas para uma conclusão, não encaixa, não tem, é a mesma coisa do portanto. Também não. O mas você já tem que desconfiar que é uma posição, né? Então não adianta. Resposta à posição, porque é uma ideia contrária. Se tivesse concessão, aí poderia ficar nessa questão, poxa, concessão é oposição. Só que isso ia gerar muito provavelmente recurso, embora mesmo assim seja oposição, por conta da própria posição mas ter esse caráter de oposição. Prezem sempre pelo simples.
Quando se trata de conjunção, prezem sempre pelo simples. Não fiquem tentando achar chifre em cabeça de coelho, senão. Não, porque eu estou fazendo a prova da consulplana e a consulplana ela não vai trazer uma questão tão fácil, ela vai fazer. Fala. Não, mas é que eu já estou pensando assim, da maneira que tu passa, eu já fico pensando que pode ser outra coisa. Por isso não são as questões. Quando se trata de conjunção, prezem pelo simples. Se o simples não te trouxer a resposta, aí a questão foi um pouco mais elaborada. Sempre foca, eu vou repetir, quando o assunto for conjunção, prezem pelo simples. Só que eu vou trazer questões para vocês, não é o momento agora, que realmente você vai, puta merda, mas isso aqui não é. Tem aqui tal conjunção que eu sei que é tal conjunção, isso aqui não está encaixando como. Aí sim, aí você vai ter que. Mas primeiro, né, não fiquem, poxa, pera lá, mas isso aqui não está anulando a outra e tal. Vai chegar um momento que vocês vão se deparar com questões assim. E não vem caindo muito, vem caindo, de conjunção vem caindo questões que são mais claras, no máximo trabalhosas. Você tem que puxar dali e puxar de trás, ou puxar do meio e puxar do início do texto. Tem uma lista que eu vou mostrar para vocês. Se tivesse concessão ali, seria mais certo que a posição. Com certeza, por isso que eu estava falando para vocês. Só que eles não, por que eles não colocaram? Porque, poxa, ia dar margem para muita discussão. Porque a conversa não deixa de ser bonita. Exatamente, porque gera muita discussão. Porque este conceito que eu passei para vocês, da questão da concessão não anular, esse é o conceito gramatical. Esse é o conceito de gramática que está disponível na bibliografia sugerida pela própria banca. Então, se você coloca e o aluno vem e mostra, a conjunção não pode ser destituída do seu sentido e do sentido das orações. O sentido da oração 2 estabelece uma relação de não exclusão do fato que você anula uma questão. Né? Só que se você tem a oposição somente, não é nem a questão de ser a mais certa, não, é a questão de anular as que são improváveis mesmo e aquela que ficou. Tome cuidado, vai chamar atenção mesmo, tome cuidado. Tá? A conjunção mas é um elo adversativo de oposição clássica. Presta atenção, porque aqui que a gente, às vezes a gente não se dá por conta, mas as principais dicas estão nas justificativas das provas. As principais dicas que a gente tem, seja para a parte de redação, seja para a parte de quando você está fazendo uma preparação para a redação, ou para a gramática, ou para a interpretação de texto, as principais dicas de como a prova vem, como eles enxergam, é isso aqui. Então, olha só. A conjunção mais é um elo adversativo de oposição clássica, ou seja, é um normal. Introduz um argumento que restringe o que foi dito. Essencialmente é o que ocorre no texto. O que vem após tal conjunção são informações que, de certa forma, não tratam da beleza dos jogos olímpicos, mas do sentimento das pessoas diante desses, apesar de serem mazelas. Então, de uma certa forma, é um excludente. É uma informação contrária que não se refere àquela informação anterior. Não é aquilo, é isso. Né? Então continua caindo na mesma definição que a gente vinha analisando. Continua caindo na mesma questão da diferença entre a concessiva e a adversativa. Continua sendo a questão da ideia oposta. Né? Obviamente, deles, você pode escrever de forma errada. Você pode colocar o mas utilizado de forma errada. Mas uma questão não pode trazer um emprego errado, a não ser que o mérito da questão seja esse. A conjunção mas foi usada de forma indevida em qual trecho? Aí sim justamente o X da questão vai ser essa diferença entre concessão e oposição. Aí vai ser o X da questão, que é o que eles podem, é o que gera mais confusão. Né? Senão não pode trazer a fórmula de estrutura errada. Tá, isso aqui é velho. Beleza? O que a gente viu no anterior? Terminamos conjunção. Terminamos conjunção, vimos as condições coordenativas, subordinativas. Vimos que as subordinativas são aquelas, né, para C e C tenente F, P, né? E temos que a gente destacou uma última conjunção, que é a do tapa na mesa. Sabe o que é tapa na mesa? Tapa na mesa. Tapa na mesa é o quê? Espera. Por exemplo, espero que você
Você vem. Tá. Quais são as orações? Espera. E você vem. Né? Aí tá na mesa. Tá na mesa. Né? Se a tua mão começar a tremer, você vai sentir isso na hora da prova, claro. Se a tua mão começar a tremer, você espera, eu espero, eu espero, eu espero, eu espero. Isso. Aí se apareceu isso. Se apareceu isso, a condição é o quê? Que condição é essa? Condição integrante. Ela é uma condição. Pode deixar. Ela é uma condição. Isso sempre acontece. Sempre acontece. Ela é uma condição diferente das outras condições subordinativas. As outras condições subordinativas são para 6 ser temente filha da pura mãe. 6 Cs, quais são os 6 Cs mesmo? Só para a gente lembrar, a gente dar essa revisada. Primeiro C, Denis. Não, é condicional. Condicional, concessiva, causal, comparativa, conformativa e consecutiva. São 6 Cs, né? Que é para isso que vocês estão estudando. Para 6 ser temente, né? 6 Cs. Aí o T é fácil, temporal. O F é final e o P proporcional. Tirando essas condições, são condições do quê? São as C, condições subordinativas. A gente tem essa que também é subordinativa, mas que recebe o nome integrante, que é o tapa na mesa, que é o isso. Trocou pelo isso. E quais são elas? Né? Quais são as condições subordinativas integrantes? Quais são? O que? E o eu coloquei C por isso ou por disso, né? Essa condição integrante. Tá, beleza? E em sintaxe a gente volta e a gente analisa com mais calma e mais com algumas pegadinhas também. Bem interessante. Quando o que inicia adjetivo, ele é integrante também. Não. Aproveitar o gancho. Analise as palavras destacadas e as classifique. Necessito, estou voltando de novo. Necessito disso. Apareceu isso, é condição integrante. O livro, a mão não treme, não adianta. A mão não treme para puxar o isso. Esse que aqui é o quê? O livro, eu troco por quê? Se eu troquei por o qual, se eu troco por o qual, via de regra vai ser o pronome relativo. Então mudou a classe de palavra. Mudou a classe de palavra. E lá na frente, em sintaxe, a gente vai aprender, vai lembrar, relembrar, que o pronome relativo pode, nesses casos, funcionar como conectivo. Ele vai inserir uma oração subordinada também. Só que não vai ser. Aqui a gente não vamos começar a viajar, não vai ser adjetivo, que a gente chama de adjetivo. Depois a gente vê isso aí com calma. Mas não é condição integrante. Trocou por o qual não vai ser condição integrante. Trocou por o qual vai ser pronome relativo. Vai ser outra classe de palavra. Pronome relativo, condição integrante. Condição integrante, pronome relativo. Fala isso. É isso? Isso é uma transitividade, que já fez e não é porque não tem um DQ ali que não seja transitividade. Tá? Alguma dúvida? Essa da transitividade não peguei, mas é aquela Essa é classe. Deixa eu ver. Não, calma, baixa cada vez. Beleza? Então, pessoal, a gente viu as condições, nós vimos que elas são conectivas, nós vimos que elas têm essas duas funções essenciais.
Qual foi o método de aprender condução? Que é óbvio, a gente está na parte de morfologia. É ter base suficiente para depois sim vir com as questões que mais caem. É que eu nem posso mostrar agora, que misturam. Então essas questões que misturam conceitos de sintaxe e morfologia são as questões mais trabalhosas. E aí sim vai entrar o mérito daquelas diferenças, aqueles sentidos que eu já tentei apresentar para vocês. Agora é simplesmente identificar. Uma conjunção é uma conjunção coordenativa, né? E para o básico. Tá? Não se esquecendo que as coordenadas são A, C, né? A, C. Beleza. Agora vamos para o verbo. Alguma dúvida? Conjunção? Não. Vamos lá. Verbo. E logo chega a lista 1 de exercício para vocês. Bem interessante. Vocês já vão se lembrarem mais do que é um substantivo. Eu não sei mais o que é substantivo, eu tenho a lista para vocês lembrarem do que é substantivo. Verbo. É uma classe de palavra variável. Variável. E ela causa bastante medo porque ela é a classe de palavra que mais tem variações. Né? Por exemplo, Denis, que variações que a gente tem no verbo, por exemplo? Vocês se lembram? Que tipo de variação que eu tenho? Tempo. Variação de tempo. O que mais? Voz de pessoa. Pessoa. O que mais? Número. Mostra. Colocar assim, número. O que mais? Modo. Tempo, pessoa, modo. São essas variações básicas, variações ou flexões, né? Flexões verbais. São as flexões verbais e as flexões básicas. Tempo, todo mundo sabe, né? Quais são? Pretérito, futuro e presente. Pessoa, por conta do pronome, a gente já identificou bem o que é essa questão da pessoa. A gente vai ratificar agora. Pessoa do discurso. Quais são a primeira, segunda e terceira pessoas? Número, a gente sabe também, é simples, é o singular e é o plural. E o modo, vocês lembram quais são os modos verbais? Indicativo. São 3 modos: indicativo, Subjuntivo e indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que eu vou buscar? A gente, tirando o que vocês tranquilamente fazem em casa, que é só decorar, eu vou buscar os entendimentos. Até porque a gramática dá ao indicativo o nome indicativo. Por que subjuntivo? Os tempos verbais. Vou tentar buscar a questão do diminuir o temporário. Né? E também voltar para o tipo de questão que era a prova. Tá? Que é um pouco mais subjetiva mesmo. Beleza? É isso. Tempo, futuro, pretérito e presente. São essas lições. Qual a função do verbo numa oração? Enquanto todas as outras classes de palavras indicam a estaticidade, indicam a questão da fotografia, né? E as outras classes ligadas a outra classe mestra, né? De palavra, que é o quê? ação. E vem uma ação do nada. Mas enquanto as outras classes eram ligadas ao substantivo, e ele como substância mostrava fotografias, né? Por exemplo, informações que eram fotografias estáticas, né? Que são quais as classes ligadas ao substantivo diretamente? Vocês sabem, poxa, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, todas elas variáveis, né? E tem os conectivos à parte. Daí vem o verbo, uma função muito específica, que é dar a vivacidade para aquilo que foi fotografado pelo substantivo, pelo adjetivo, etc. Só que o verbo denota somente ação. Isso às vezes é uma certa confusão que ocorre. Não, o verbo não tem somente essa função. Essa é a função mais conhecida. Mas o verbo tem 3 funções básicas. Você sabe quais são? São 3 funções básicas do verbo, além da ação. Que é interessante pra caramba você pensar. O verbo, além de denotar ação... exatamente, mas o que o verbo de ligação faz? Ele indica, ele insere, ele liga, como o próprio nome diz, um estado, uma qualidade, um estado normalmente transitório, que eu falava bastante sobre isso. Então o verbo, ele denota estado também, ele insere qualidade também, além de ação. A outra função do verbo, que às vezes fica meio de lado, mas que é a função verbal também, é indicar o quê?
os fenômenos da natureza. Então, todos os verbos indicam fenômenos da natureza também, porque trovejou é um verbo que indica uma certa ação, né, mas da natureza. Então, fenômenos da natureza, ação, né, que são os de grande parte, são os de ação, e os de ligação. Tá? São esses três tipos de verbos. Então, a gente nota, por exemplo, nesse primeiro trecho, que a gente tem a falta do verbo. Né? E não é pela falta do verbo que a gente tem a questão de não ter um sentido, né? Mas você consegue até ter um sentido. O grupo de cientistas, na quinta-feira, ao ministro Sérgio Rezende, documentos que influenciam da ação humana nos fenômenos das mudanças climáticas globais. Tome cuidado que eu não sei o que acontece. Né? Às vezes, mesmo estudando, as pessoas acham que algumas classes de palavras são verbos. Mesmo elas não sendo verbos, né? O cara é mudança, poxa, mudança não. O que é mudança? Primeiro que você tem um artigo aqui na frente, né? Apareceu o artigo, claramente vai ser um substantivo. Apareceu um artigo preposicionado não é um substantivo. Mudança é o quê? Mudança é um substantivo. Que denota uma ação. E aos substantivos que denotam ação, a gente dá o nome do quê? Substantivos abstratos. Né? Eles têm essa característica de denotarem ação. Isso aqui não é um verbo, pelo amor de Deus. Outro detalhe importante é que quando dá branco mesmo. Poxa, é verbo, tenta conjugar. Né? Eu mudanças, tu mudanças, ele mudança. Você não vai conseguir conjugar. Só vai conseguir conjugar os verbos. Então, eu estou falando isso, parece besteira, mas acontece muito. O cara, mudanças climáticas é um objeto direto. Isso aqui é um verbo transitivo direto. E vamos lá para a resposta e vamos ser felizes. Acontece, falando que é verdade. Parem, pensem, tem que conjugar. Né? E também isso aqui é uma substantivo abstrato. Aqui não, a consideração ambiental não, nada com o aquecimento global está sem verbo nenhum. Tome esse cuidado. Então o verbo é que vai trazer essa dinamicidade para as informações. Aqui o grupo de cientistas entregou, né, entregou na quinta-feira, 14, ao ministro Sérgio Rezende, Ciência e Tecnologia, documento que questiona a influência da ação humana nos fenômenos das mudanças climáticas globais. Tá? Os três verbos destacados. E não custa a gente rever algumas coisas. Por exemplo, na quinta-feira, todo mundo sabe o que é. Eu tenho certeza, na quinta-feira 14, inclusive. Todo mundo sabe o que é. O que é isso daí? O que é isso daí? Aí a gente começa a rever, como nós estamos analisando os verbos, a classe, né, especificamente, que se liga diretamente ao verbo. Se ligou ao verbo, vai ser advérbio, adjunto. Tem que estar junto? Não, está lá na frente, né? Está lá em cima, lá embaixo. Mas é um advérbio. É simplesmente advérbio? Não, é tal da locução, né? Locução, várias palavras. Locução de verbo tempo. E aqui é um verbo, entregou. Entregou. É um verbo que denota o quê? Fenômeno da natureza? Não. Indica um estado, uma qualidade? Não. É um verbo de ação. É um verbo de ação. É um verbo de ação. Né? Questiona. É um verbo do quê? Questiona. De ação. Beleza? E ali embaixo não tem mais verbo. Tá? Questionar algo, a influência, algo é objeto, isso a gente não vai ver com calma. A conservação ambiental tem. Esse verbo aí é verbo de ligação. É verbo de ligação. Tome cuidado com o próprio contexto. Para que serve a verbo de ligação? Para ligar. Viu? Para ligar o quê? O detalhe do verbo de ligação é o que faz o verbo de ligação sem ligação, obviamente é ligar, mas ligar o quê? Sempre após um verbo de ligação, eu vou ter ali uma palavra que é ligada àquele sujeito. Eu vou ter ali uma palavra que é uma qualidade daquele sujeito. Eu vou ter ali uma palavra que é um estado daquele sujeito. Eu vou ter ali uma palavra ligada ao sujeito. Se eu tenho um verbo que parece ser ligação, porque às vezes a gente tem do colégio, verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar. Né? Mas não, o verbo ser não necessariamente vai ser verbo de ligação. O verbo estar não necessariamente vai ser um verbo de ligação. Ele somente será um verbo de ligação se ele ligar essa palavra que traz uma relação íntima com o nome anterior, com o sujeito, né, no caso. Então aqui é um verbo de ação. Tiago, mas eu não estou vendo ação. Tchê, elimina. É fenômeno da natureza? Não. É ligação? Não. É ação. Não, mas eu não estou vendo. É ação. É ação. Tem nada a ver com o aquecimento global. Esta é a nossa principal mensagem. Aqui o verbo ser, né? Verbo ser. Esse verbo é verbo de ação? Esse é o verbo de ação? Por favor, repete a definição que eu gostei. O verbo de ligação indica estado, tu falou? Sim. Estado
Estado, qualidade do sujeito. Do sujeito. Do cara, já tem essa definição na sequência. Do sujeito. O verbo de ligação, de ação, não vai fazer isso. Agora, olha. Não gera objeto, né? Gera predicativo depois. Estado. Isso. Ali, aquele verbo ser ali. O verbo ser, se você for lembrar do supergramático, o verbo ser ele está taxativamente em ligação. E também não estou falando isso para ninguém ficar procurando, não, mas olha aqui isso aqui. Não, olhem e vejam. Existe uma e claro, não é uma palavra, Nunes. Everton. Oi? Everton. Sim. Não tem que ser uma palavra, uma qualidade. Pode ser um jogo de palavras, presta atenção. Pode ser um jogo de palavras que qualificam aquela outra palavra, aquele termo anterior, ao verbo. Então não fique com essa ideia de tentar achar um adjetivo ali depois da variação. Às vezes isso não acontece. Às vezes você tem um jogo de palavras que qualificam aquela outra palavra. Qualificam como? Trazendo uma característica, trazendo uma especificação para aquilo que foi dito anteriormente. Então o verbo ser aqui, ele é ligação. O que vem depois do verbo ser aqui, é isso daqui, ó, a nossa principal mensagem. Vem essa informação aqui. Vem essa informação aqui. Tá. O esta, por exemplo, vou colocar aqui, mensagem de paz, por exemplo. Observem essa informação que vem depois do ser, do verbo ser, né? E vejam se existe aqui uma qualificação para essa mensagem. Como, por exemplo, você identificar assim, poxa, não é qualquer mensagem. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem que tem essa característica aqui. Isso aqui é uma característica da mensagem. Embora seja uma frase completa, é uma característica daquela mensagem. É uma característica daquela mensagem. Está trazendo uma característica. Não é qualquer mensagem mesmo. Não me venha, eu estou trazendo esse conceito, não é para confundir. Não me venha, não, esse ser ali é um verbo de ação. Não, ele não está dando denotação nenhuma e ele está sim inserindo uma informação que particulariza aquele nome anterior, da mensagem. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem que é a principal mensagem. Ou seja, eu poderia trocar isso daqui tudo por melhor. É a melhor. Ou é bonita, ou é a... Entendeu? Então isso aqui qualifica a palavra anterior. Então aqui eu tenho uma qualidade, aqui eu tenho um verbo de ligação. Beleza? Beleza? É isso. Não necessariamente será uma palavra só, base. Um jogo de palavras ali que tem essa função. Beleza? Os integrantes do grupo afirmam... A verbo de ligação precisa ser seguido de outro verbo. Não necessariamente. O verbo auxiliar, sim. Porque o verbo auxiliar você vai ter o principal. É outro tipo, a gente vai ver também. O verbo auxiliar não é verbo de ligação. O verbo auxiliar, pasmem, auxilia quem? Outro verbo. O verbo auxiliar sempre vai formar o que a gente chama do que verbal? Locução. E o que é uma locução? Você já sabe. Locução vão ser aquelas duas palavras que você vai poder trocar por uma. A partir do momento que você tem dois verbos, mesmo que unidos, mesmo que próximos, e que esses dois verbos tenham ações distintas, que não podem formar uma unidade, não terei uma locução, não terei verbo auxiliar. Não terei verbo auxiliar, terei verbo de ligação. O que acontece, a confusão muito comum é o quê? Às vezes o verbo de ligação é confundido com auxiliar porque eles são os mesmos. Os verbos de ligação ser e estar são usados como auxiliar na formação do verbo composto. A gente também vai ver com calma e integrância. Não confundam isso. Tá? Não confundam. Então, verbo de ligação. Verbo de ligação. Porque eu inseri logo após ele uma característica. Uma peculiaridade para o termo anterior. Não é qualquer mensagem, é aquela mensagem. Tá? Aqui embaixo. Os integrantes do grupo afirmam ser, eles afirmam, é ação. Ser é um outro verbo. É outro verbo e depois, quando a gente estiver analisando a questão do período composto, já afirmam isso. A gente vê que é uma oração reduzida, mas não. Né? Este verbo de ação, este verbo aqui, é o quê? Aquele é verbo de ação, aquele outro verbo ali é verbo do quê? É verbo de ação, é um fenômeno da natureza. É verbo de ligação. Por quê? Porque logo após esse verbo eu tenho uma qualidade.
Aí você viu para quê? Aí a gente vai entender qual é a funcionalidade do tal do verbo de ligação. Ele vai sempre ligar uma característica, uma qualidade, um estado, né, para aquele nome que está antes, normalmente antes. Quem é cético? Aí você vai procurar o dela, a palavra inserida pelo verbo de ligação remete qual termo do texto. Fácil demais, você vai ter que procurar quem é o cara que é cético. Você vai achar aqui, provavelmente esse cara aqui. Ah, não sei, não li o texto. Beleza? Quais são os 3 tipos de verbos? Ação, ligação e fenômenos da natureza. Everton, qual é a característica primordial para que eu tenha um verbo de ligação? É decorar o ser, estar, permanecer, ficar? Não. É identificar que este tipo de verbo, que é o de ligação, liga uma qualidade, uma característica. E essa característica não necessariamente vai ser um adjetivo. Podem ser várias palavras que trarão uma especificação para aquilo que foi dito antes. É essa a função do verbo de ligação. O que as palavras destacadas expressam? Que são verbos que todo mundo sabe. Nosso time jogou bem. É um verbo do tipo de ação. Expressa uma ação. Jogar. A sobremesa ficou deliciosa. Não. Aí eu simplesmente faço a mediação. Que por coincidência está fácil. Porque quando tem uma qualidade ali, mas não necessariamente vai haver uma qualidade. Não necessariamente virar uma qualidade. Está chovendo bastante. Aqui tem o fenômeno da natureza. Então são esses três tipos básicos que estão lá em cima, né, dos verbos: ação, ligação e estado da natureza. Fenômenos da natureza. O verbo palavra expressa processos, ação, estado mudando, estado da natureza. Tá? Desse modo, enquanto os nomes substantivo, adjetivo indicam propriedades estáticas, como eu falei, né, dos seres, o verbo denota os seus movimentos. Por isso, a característica da dinamicidade. Lembre-se, há nomes que indicam movimento. E não é por isso que eles serão chamados de verbos. Né? Lembre-se que há pronomes que exercem a função de substantivo. E não é por isso que eu vou dar a eles o nome de substantivo. Né, Denise? Foi bem aquilo que você me questionou aquela vez, né, no pronome. Eu só vou perder a própria... Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu só pode comer, Bruno. Eu só vou... Não dá. Se desse para falar que eu comeria. Eu só vou perder... Eu só tenho uma forma de fazer com que a palavra perca a sua propriedade. O que é perder propriedade? É alterar a classe. É um tipo de derivação. Que isso, hein? É nem cara prova mais. Mas é o... Que droga, né, cara? Mas é o seguinte, o tal do artigo na frente. Aí você mudou a classe da palavra. Porque senão não me venham falar que porque aquele nome está dando entonação que é um verbo. Não me venham falar porque aquele pronome está funcionando como substantivo, que ele vai se tornar um substantivo. Não, ele vai ser um pronome substantivo. Então, mas cuidado, porque é muito fácil ter esse tipo de pegadinha. Né? E a gente está estudando morfologia, a gente está estudando sintaxe ainda não. Não estou falando de sujeito, não estou falando de morfologia. Resumindo, na verdade, se você for ver, na prática mesmo, isso não está em gramática, são 2 tipos de verbo: ação e ligação. No final das contas, são somente esses 2 tipos aqui. Tá? Somente esses 2 tipos de verbo. Oi? Sendo que a ação aqui, a gente pode colocar os fenômenos, a gente pode indicar aqui os fenômenos da natureza também, que indicam essa ação, essa dinamicidade. Então são esses 2 tipos de verbos. Repito, Everton, esse cara aqui só faz ligar. Tá? Um homem já escorregou nesse chão molhado e deixou cair seu livro de matemática. Poxa, ação. Cair é o quê? É verbo? Caramba, e agora? Verbo, não é verbo? Sim, verbo. Aí tem aquela coisa, poxa, o verbo não está parecendo que não é ação, está parecendo que não é ação. Façam a eliminação. Se não é fenômeno da natureza.
se não traz uma qualidade, é sim ação, mesmo que às vezes isso pareça obscuro. Por enquanto as matas continuam indefesas. Poxa, continuam, não indica de cara uma ação, mas de cara também você observa, além disso, que aqui você tem uma qualidade, então obviamente é ação. Acontecia rapidamente. Aqui não, já foi na natureza. Tá. Sempre ligando uma palavra que vai fazer referência ao sujeito, né? Se pegar verbo, ação que expressa a dinamicidade do homem, continuar verbos igual a estado que expressa a dinamicidade de matas, obedecer rapidamente verbo e fenômeno dinâmico da natureza. É importante que a gente veja a questão da estrutura do verbo também, para depois ter uma base legal para poder entender como é que funciona, os modos e tal. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos. Tal do radical. Né? O radical é aquela palavra que é invariável. Né? Aquela parte, perdão, que é variável, que é a essência do verbo. Então, por que é importante isso? Porque algumas pessoas gostam de meio que decorar algumas coisas. Isso aqui ajuda em alguns momentos. Lá na frente vocês vão perceber. Vocês vão perceber que quando dá mudança do tempo em modos verbais, sempre há uma repetição. Essa repetição vai ser aquilo que a gente chama do radical. Essa parte verbal vai ser aquilo que chama de radical. O final do verbo, aliás, o que é unido ao radical, é uma outra parte. Né? E essa outra parte pode ser a desinência, né? Desinência, e pode ser a tal vogal temática. Então se fala, né? Vogal temática. Eu vou falar sobre isso aqui também. Desinência, qualquer tipo de desinência indica flexão. Então, se você tem um radical de um verbo e você tem uma palavra que indica uma flexão, quais são as flexões deles? Modo. Quais são as flexões? Tempo. Quais são as flexões? Número. Pessoa. A palavra, por exemplo, aqui, falei, indica o quê? Indica a pessoa. Então, é uma desinência. Indica também o quê? Indica o tempo. Então, isso aqui não faz parte do radical, isso aqui é uma desinência. Falava, mesma coisa. Falam, aqui eu só tenho a indicação da pessoa e do número. Beleza? Tema. O que é o tal do tema? É o radical seguido da vogal temática que indica a conjugação a que pertence o verbo. Como achar o tema? Verbo infinitivo. O que é um verbo infinitivo? Você lembra? É o ato de. Né? Infinitivo é o ato de. Então, verbo falar, ato de falar, peidar, ato de peidar, cagar, ato de cagar. Então, a vogal que se une ao radical é a vogal temática. Por quê? O que é o tema? O tema da redação é aquilo que é o ponto de partida. O que é o tema no verbo? O ponto de partida. A partir dele que você conjuga. Né? Então, é isso. O que eu trago depois do tema? O tema é o radical, mas a vogal temática. No caso, são quais as vogais temáticas, né? Concurseiro de plantão aí. Quais as vogais temáticas do verbo? Primeira, segunda e terceira conjugação. Sim. A, é, I. Isso. A, é, I. São essas três vogais temáticas do verbo. Poxa, eu não sei qual é a vogal temática. Fala um verbo aí. Demorou demais. Comer. Comer. O ato de comer. Que conjugação é esse verbo? Segunda. Qual é a vogal temática? E. A partir deste radical mais essa vogal temática, eu vou ter depois as desinências. Aí sim as desinências vão ser encaixadas para indicar o quê? O modo, para indicar a pessoa, para indicar o tempo. E por que concurseiro de plantão? Por que a gente faz essa diferenciação dos verbos contra a conjugação? Vocês sabem? Por que a gente fala? Porque eu não tenho que estudar. Não tem na prova formação das palavras. Não será cobrado isso especificamente, mas parece uma base para você entender uma outra coisa. Por que eu tenho que saber as conjugações verbais? Está entendendo? Por exemplo, eu quero um macetezinho que às vezes um verbo que você não sabe conjugar, mas se ele é da mesma conjugação de um que você saiba, você consegue conjugar ele. Concurseiro de plantão, papai do ano. Papai fresco. Fresco não, novo. Refrescado, diferente. Exatamente. Pessoal, o que são os verbos contra conjugação? Por exemplo, o verbo de primeira conjugação, ele vai seguir o que a gente chama de paradigma. Paradigma dos verbos de primeira conjugação.
todos os verbos de primeira conjugação terão, em qualquer tempo, modo verbal, os regulares. Em qualquer tempo, modo verbal, por exemplo, você pensa no verbo regular de primeira conjugação, eu quero que você diga este verbo peidar no pretérito imperfeito do indicativo. Vai ser aquela indicação da primeira pessoa do pretérito perfeito indicativo. Não quero que fale, só para ilustrar. Esse já começou a tem que dar. Vamos para o cagar. Cagar é a primeira conjugação. O verbo cagar é a primeira conjugação. Por quê? Porque tem a vogal gramatical. Então, qualquer verbo de primeira conjugação regular, em qualquer tempo e modo, vai ter a mesma desinência. Isso é um paradigma. Isso é o que? São as alterações, né, que ocorrem normalmente. Claro que eu vou trazer verbos regulares, que a gente vai ter a quebra do paradigma, né? Que esses não são verbos um pouquinho chatos. Só que eu vou trazer uma boa notícia para vocês. Historicamente, a prova traz verbos simples, na verdade. Somente fazem vocês pecarem nos conceitos. Né? Porque ele não diz um pretérito perfeito, ele diz a ação que traz uma continuidade no tempo. Né? Ele traz essas informações. Tá? A e I. Beleza? São as três conjugações, né? Quais? Vogal temática A, vogal temática E, vogal temática I, primeira, segunda e terceira conjugações. Se a senhorita, o verbo cagar é regular. Se a senhorita conjugar o verbo cagar, o verbo vender, o verbo partir, em todos os modos e tempos verbais, você vai ter a chave do sucesso dos verbos regulares. Você vai saber, de acordo com as conjugações do paradigma. Mas aí é o intestino da pessoa? Falando alto? Desinência modo temporal. Poxa, falávamos. Isso aqui é número. Porque tem a número pessoal, só para ilustrar, não é para ficar apavorado com isso não, porque não cai mais. A número pessoal e aqui a modo temporal. Por que modo temporal? Porque é o tempo. Tempo. Isso aqui é que tempo? Que tempo é isso aqui? Essa desinência indica que tempo? Hein, mano? Sábado. Então, pretérito, isso aqui é modo temporal. E por que isso aqui é número pessoal? Poxa, número, plural. Pessoa, terceira. Por isso o nome, modo temporal, e por isso o nome, nome pessoal. A segunda? Primeira. Perdão, o contrário. Nós falávamos. Isso. É isso aí. É só para testar. Mentira, é isso daí, tá? Só para a gente ter uma base. Desinência no pessoal, elemento que designa a pessoa do discurso, pela segunda, terceira pessoa do discurso. Lembrando, a pessoa do discurso é o quê? Aquela que fala, a segunda é aquela com quem fala, a terceira é o assunto, o referencial. E aqui falamos, indica a primeira pessoa do plural, falava, indica a terceira pessoa do plural, e assim por diante. Tá? Flexões dos verbos. As flexões são pessoas, números, modos e tempos. Então vamos ver as flexões de pessoas, números, modos e tempos na sequência. E depois passar um pouquinho para o verbo regular e também falar um pouquinho sobre as vozes verbais, que é bem simples, né? Não tem nada demais. Por exemplo, flexões de pessoa, muito simples. Volta para perto, pelo amor de Deus. Quais são as pessoas? Muito fácil. Abro em primeira pessoa, abrir em segunda pessoa, é isso, né? Brenda, tu também. Tá onde tu tá? 1h30 para gravar ali o negócio? Oi? O tempo ali? Não vou dar intervalo não. 1h30 para gravar o negócio, não. Não vem com churumela, eu quero desenvolver isso aí já. Tá. Ali, como eu sei qual é a pessoa do discurso? Como eu sei? Eu olho para quê no verbo para saber qual é o seu discurso? Para quê? Para quê? Para qual parte do verbo? Para qual parte? O verbo, como qualquer palavra, tem um esqueleto feito de estrutura, né? O Bax entende muito disso, né? Você tem a viga mestra do verbo, que é o radical. Aí você tem as partes menores, que são vogal temática. A vogal temática, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ela está aqui. Vogal temática. Ali eu tenho depois aquela outra parte que indica, por exemplo, o número da pessoa. E se eu quero saber a pessoa, eu vou pegar essa desinência e vou olhar para a desinência, para essa desinência de qualquer pessoa. Por exemplo, o terceiro exemplo aí. Qual a pessoa do discurso? Muito fácil. Qual a pessoa do discurso? Qual a pessoa do discurso? Segundo. É isso aí. Primeira pessoa é a pessoa que fala, segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, já falamos sobre isso, e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala o assunto. Tá? Todo mundo já sabe, já falamos sobre isso. São as pessoas verbais. Eu, complexo, nós esperamos onde, tu, largar as chaves, vós chutais a bola, ele, agora também.
pessoas do discurso. Né? Referencial, estou falando do meu referencial, do meu assunto, com quem eu falo. Né? Seria o quê? Referencial. Poxa, num verdadeiro ou falso, ou uma alternativa em que as pessoas não estão acostumadas a serem questionadas sobre tal ou tal referencial, é referencial. Terceira pessoa é referencial. Perdão. É a terceira, pô. Terceira é referencial. Sim, aquela não é referencial. A terceira pessoa é referencial. Nós é com quem se fala. É o receptor, perdão. Isso. Perfeito. O nós, o tu, eu, primeira pessoa, tu, o vós, segundas pessoas, são os receptores, e o nós inclui como primeira pessoa, né? Isso é cultural. São emissores, não são referenciais, são os emissores. São os Emissores, o tu e vós é o receptores, e o eles e o ele são os referenciais. referenciais. Que são os assuntos. Ah, mas o vós não é tu mais ele? Oi? O vós O vós é a segunda pessoa do plural. não é a composição? Não. O vós é a segunda pessoa do plural. O tu é a primeira pessoa o tu é a segunda pessoa do singular e o vós é a segunda pessoa do plural. Continua sendo o receptor, só que do plural. O vós é a segunda pessoa do plural. Beleza? Por exemplo, qual é a pessoa do discurso? Sem fazer confusão, agora vou prestar atenção. Qual é a pessoa do discurso? Segunda pessoa. É imperativo, é imperativo. Toma cuidado. Você vote tu, vote tu. Como é que fala o imperativo? Você lembra? A gente tem que lembrar para poder responder. Se não se lembrar como fala o imperativo, você nunca vai conseguir, você não vai conseguir responder qual é a pessoa do discurso. Denis, lembra como é que fala o imperativo? A gente vai ver, a gente vai relembrar. Como é que fala o imperativo? Se eu não sei como se fala o imperativo, eu não sei qual é a pessoa do discurso. Qual é a pessoa do discurso? O Mário lembra. Qual é a pessoa do discurso? Qual a pessoa do discurso? Segunda pessoa. Segunda pessoa. É. E qual é o indício para ser segunda pessoa? Poxa, a segunda pessoa é sempre a com quem eu falo. Mas tá certo. Sim. É uma ordem. Eu usei outra pessoa. Eu usei a segunda Mas pessoa. o imperativo não é do presente do indicativo? E do subjuntivo. Quando for negativo? Não, calma, você está confundindo. Deixa eu chegar lá. O imperativo é formado pelo presente do indicativo e pelo presente subjuntivo. É, também. Aqui, segunda pessoa. Eu usei a segunda pessoa. Eu usei a segunda pessoa. Mas calma. Calma. Quando chegar no imperativo, a gente volta exatamente nesse. Por que eu já falei de agora isso aqui? Porque é o que gera confusão. Se você não souber ou não lembrar a formação do imperativo, você se confunde. Tá? Inclusive da forma correta ou não de fazer, de flexionar esse verbo. Tá? Segura isso aqui. Aqui, Nunes, aquilo que eu falei, o assunto, estou falando referencial. Referencial. Aqui eu tenho pronome de tratamento. E eu estou falando com a pessoa. Então é a segunda pessoa. Mesmo sendo pronome de tratamento. Tá? Aqui, eu estou falando com um cara. Né? Se eu estou falando com um cara, existe ele é um receptor. Se é um receptor, é a segunda pessoa. Entendeu? Os imperativos deixem para o momento certo para a gente fazer a formação, para vocês terem a tranquilidade de responder. Poderia ser volta logo. Você muda a pessoa. Você mudou a pessoa. A gente vai lembrar como forma imperativa. Modos verbais, indicativo. Vamos voltar aqui. Só ver o indicativo rapidinho, a gente vai poder. Por que modo indicativo? Por que a gramática optou por colocar modo indicativo? São três modos, todo mundo já sabe. Modo indicativo, subjuntivo e o imperativo. Por que modo indicativo? O próprio nome já diz. O indicativo ele vai indicar ações. Ele vai indicar uma ação. E essa ação, ela existe, ela aconteceu, ela foi simplesmente indicada. Por exemplo, ele correu, eu indiquei que ele fez aquilo. Ele pegou, eu indiquei, por isso o modo é indicativo, eu só indico ações. Eu não trago dúvida, eu não trago ordem, eu trago simplesmente indicações, né, daquelas ações. Eu dou as indicações daquelas ações.
indica uma atitude real, concreta, certeza, tudo aconteceu. Né? Uma boa motivação ajuda, no verbo ajudar. Mário Quintana, poeta gaúcho, nasceu na igreja. Este verbo ajuda, em outro contexto, pode ser imperativo. Né? Ele pode ser imperativo. A questão, outro detalhe importantíssimo também. Os modos verbais, isso não tem muito claro em gramática. Os modos verbais são atitudes. De quem? Do falante. São atitudes. Por exemplo, você é um falante, você quer escrever. Qual a tua atitude para trazer aquela ação? A tua atitude é o quê? É simplesmente indicar aquela ação? É assim que você vai se portar na oração? Os modos verbais têm a ver com a atitude do falante. Por que eu estou falando isso? Se tem uma, eu não vi cair ainda, mas tem uma questão. Indica a atitude do falante na oração destacada. A atitude do falante é o modo como ele trouxe a ação verbal. O modo verbal são os três. Né? Então, se ele trouxe essa ação de uma forma, uma atitude real e concreta, é o indicativo. Né? Ele nasceu, eu estou indicando que ele nasceu, eu estou indicando que uma boa consultação ajuda, é o modo indicativo. O subjuntivo é o modo da incerteza, da dúvida, né? Do possível. Aí o cara, como falante, ele vai agir dessa forma. O mérito dele é trazer aquela ação, porque o mérito, a gente está falando do verbo, da ação, ou do fenômeno natureza, ou do verbo de ligação. Claro que eu não vou ter o verbo de ligação no modo subjuntivo, né? Então, basicamente, está falando dos verbos de ação. Eu não vou ter um fenômeno de natureza no modo subjuntivo. Nós estamos falando dos verbos de ação. Então, se eu vou trazer aquele verbo de ação, por exemplo, cagar, né? Cagar. Se eu quero trazer essa ação de uma forma subjetiva, hipotética, se eu cagasse, né? Agora, caguei, eu indiquei a ação. Né? Cagastes, eu indiquei a ação, então é indicativo. Subjetivo é o modo da dúvida, é certeza. E temos depois, talvez eu chegue, afinal. Você chegou, ele indicou essa ação de chegar? Não, ele não indicou essa ação. Existe a questão do concreto, do real? Não. Então, por isso que é o subjuntivo. Né? Uma coisa subjetiva. Né? E imperativo é a ordem, convite, pedido, súplica. Fique com essa palavra, não fica agora. Vocês estão já... Súplica, pedido. Não é todo mundo enfoca na questão da ordem. Não. Pode ser um pedido. Não é a ordem simplesmente, pode ser um pedido. Cagar como um pedido, uma súplica. Mulher, cague. Estou falando pedido. Eu sei que não, estou falando só. Beleza? Vamos levantar um pouquinho? Se passa. Vamos. Cagar faz bem. Vocês peidam, parece que não é muito peido. Impressionante. Às vezes parece que não é muito peido, né? Tem graça? Né? Sério, mas vocês peidam, né? Pedindo também, né? Eu já sei, ela fala entre ela. Sério? Não, tá boa, eu sei que ninguém vai falar. Sabe, na hora ali eu tava super. Só que olha, Chopin que me deu, sei lá, aconteceu na hora. A frase era assim, não continue.